Olá, eu quero te dar as boas-vindas, seja onde você estiver ou quando você estiver. Eu sou o Peter, eu sou um homem pardo de 1,70 m, cabelos grisalhos, estou usando uma blusa de botão azul clara com o símbolo da prefeitura e da atenção primária. Estou aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre visita domiciliar, que é mais um tema do nosso introdutório, né, em saúde da família do Rio de Janeiro. Vamos lá? Bom, para iniciar, a gente precisa primeiro falar, antes de visita domiciliar, sobre o conceito de família, né? Entendendo que o domicílio é o verdadeiro centro de uma rede de cuidados e o espaço para onde as pessoas sempre voltam, né? Até a morte, sendo, portanto, o âmbito privilegiado para coordenar o cuidado, seja pela presença de informações relevantes e para exercer a integralidade. Como se costuma dizer, né, a família é a célula máter, né, um conceito aí cunhado que vem do grego, é a célula máter da sociedade, né, onde a gente precisa entender que no domicílio, na família, ele é o alicerce, né, básico onde o indivíduo ele forma seus valores, onde ele forma sua moral, onde de fato vão ser princípios fundamentais que vão juntos estabelecer o que aquela sociedade dita como normalidade, como conceitos de moral e ética, né? Então, na família é onde tudo acontece, seja qual for a forma de família que está configurada dentro daquele domicílio. Então, a atenção primária ela se configura também como porta de entrada preferencial do sistema e braço mais capilarizado do Estado dentre todo o aparato governamental e interface com a sociedade civil. Ainda mais do que as escolas e a assistência social. Isso nos coloca em um lugar de privilégio e mais também de muita responsabilidade. Se a gente for pensar de qual é o braço do governo, qual é a instituição, qual é a secretaria do governo que está sistematicamente dentro do domicílio. Somente a saúde. Somente nós, profissionais de saúde, da atenção primária, ainda mais específico, que temos essa oportunidade, essa responsabilidade de estar no domicílio, dos usuários, das famílias, tendo contato direto, observando contextos familiares, dinâmicas familiares, mais do que qualquer outra secretaria. Por exemplo, a assistência social, ela também faz visita, né, às famílias, mas faz de forma mais pontual. A saúde, a atenção primária, é a única secretaria, e especificamente a atenção primária, não, nós temos também níveis de atenção diferentes, como já foi falado, né, atenção primária, secundária e terciária, mas a atenção primária, ela é a única braço da secretaria que está de forma sistemática em visita às residências, aos domicílios, conhecendo as famílias e tendo oportunidades muito grandes de fazer a diferença, de estabelecer cuidado, de fazer intervenções que nenhum outro braço da secretaria, de nenhuma outra secretaria consegue fazer. Então, isso é de extrema importância entender, antes do conceito de visita domiciliar, entender o quão importante é a família e o domicílio em que essa família está situada. Obviamente as pessoas se mudam, mas o conceito de domicílio aqui é aquele local que as famílias voltam, né, todos os dias, após o trabalho, após o estudo. Então é lá que elas se estabelecem até o fim da vida. Bom, e a visita domiciliar, né? Ela é uma ferramenta fundamental para o trabalho na APS, como diz a Cris aí, né? E é um dos principais instrumentos de trabalho do agente comunitário de saúde. Todos os profissionais envolvidos na atenção primária, especificamente na estratégia de saúde da família, eles fazem visita domiciliar. O médico faz visita domiciliar, o enfermeiro faz visita domiciliar, o técnico faz VD, o farmacêutico hoje faz VD, os profissionais da Emult fazem VD, os profissionais da odonto, da saúde bucal fazem VD, mas o agente comunitário é o único profissional que faz de forma sistemática e diária, porque o trabalho do agente comunitário é estabelecendo as relações com nossos usuários através das VDs, né? Então, a VD, a visita domiciliar, ele é um dispositivo de ampliação do cuidado da atenção primária,
É um instrumento de construção coletiva de toda a equipe de saúde, como eu já falei. Cabe e é atribuição de todos os profissionais realizar VD. Amplia o acesso ao acompanhamento contínuo para os usuários em condições prioritárias e em situações especiais. A gente vai falar um pouquinho disso mais à frente. Então, a gente tem nessa sistematização das VDs a oportunidade de priorizar os grupos de risco, as subpopulações alvos, como a gente já falou lá no tema de territorialização. Então, uma vez que a gente identifica famílias de maior vulnerabilidade, grupos que demandam maior cuidado, a gente consegue organizar nossas VDs de acordo com esses grupos, com essa demanda. E também a VD, ela desfaz a concepção de que o acesso se dá somente à porta de entrada da unidade. Então, como já foi falado também, a VD ela é uma oportunidade da unidade ir até a residência e conhecer e encontrar aquele usuário diretamente no seu espaço mais de segurança, né, de maior segurança, que é a sua casa. Então, o cuidado não se estabelece na atenção primária somente dentro da unidade, somente quando aquele profissional, aquele usuário vai procurar a equipe, mas dentro de casa e a equipe indo até esse usuário. É, Então, como me preparar para uma visita domiciliar? Essa é uma pergunta, eu acho que todo profissional de saúde já fez em algum momento, né? E os profissionais que chegam até a unidade para trabalhar como um profissional novo, eles também precisam entender e fazer essa pergunta, seja de qualquer categoria, né? Então, quais seriam os princípios ou os pré-requisitos para a gente fazer uma visita? Primeiro, garantir disponibilidade na agenda dos profissionais. Então, isso é algo importante que todo profissional de equipe precisa fazer uma boa gestão da sua própria agenda, né? Tanto da agenda geral da equipe como um todo, da organização da equipe, mas cada profissional precisa fazer uma boa gestão da sua agenda. Então, ele precisa ter um horário definido para fazer VD, seja qual for a quantidade que é pré-estabelecida para esse profissional. Obviamente, a gente entende que um agente comunitário vai ter um espaço muito maior na sua agenda para VD em relação ao médico, em relação ao farmacêutico, em relação ao técnico de enfermagem. Então, ele precisa garantir a disponibilidade da agenda. Ser flexível para o atendimento de situações imprevisíveis, caso seja de competência da APS. Por mais que ele tenha aquele horário disponível ali já pré-determinado para realizar uma VD, ele precisa entender que vão surgir demandas urgentes, demandas que só precisam ser feitas, ser cumpridas ali no momento que aparece, como o próprio exemplo, um óbito. Se chega à unidade que ocorreu um óbito no território, aquela equipe precisa estar organizada de alguma forma para conseguir que um profissional médico, enfermeiro, junto com a agente comunitário, vá até aquela residência para entender, né, constatar o óbito, para de fato entender o que está acontecendo. Então, isso também precisa ser parte dessa agenda da equipe, a flexibilidade. Bom, quanto tempo dura uma VD? Uma VD, ela dura em média, é aconselhável que ela dure de 20 a 40 minutos. Uma VD muito curta, de 5 minutos, a gente entende que pode não ser considerado, né? Provavelmente não vai ser uma VD em que o profissional vai estabelecer um processo ali de identificação de algum problema, uma orientação, um cuidado. Então, ela, em média, dura de 20 a 40 minutos. Também não pode ser uma VD muito longa, uma manhã inteira numa VD que isso perde muito sentido. Obviamente, podem existir situações que demandem um tempo maior, mas em geral é de 20 a 40 minutos. Planejar a visita, como já falamos, né? Ela precisa ser planejada. O ambiente permite realizar o que foi planejado? Uma outra questão é essa, né? Talvez a equipe tenha planejado fazer uma coleta de sangue, né, com uma orientação. Ao chegar na unidade, a casa pode ser que não era como eles imaginavam, pode estar de forma insalubre, né, muito escura. Então, a VD não permite fazer o que foi planejado ali. É um bom momento? Às vezes chegamos em algumas residências e aí locais mais específicos, muito mais vulneráveis, em que a população, tem grande parte da população trabalha em subemprego ou não tem emprego, é desempregada, essas pessoas acabam iniciando seu dia um pouco mais tarde. E aí, e muito cedo fazer uma VD talvez não seja o melhor momento.
Avaliar, avaliar a resolutividade dessa VD. Ela vai ser resolutiva? A gente vai, de fato, nessa VD fazer e cumprir o que a gente quer? Isso é importante também a equipe avaliar para, às vezes, não perder tempo ali, consumir um tempo precioso de uma equipe. Às vezes, leva um profissional, um enfermeiro, leva o dentista para uma VD que não vai ser resolutiva. Isso a gente pode, obviamente, existem situações que são, ali não eram esperadas, né? Nem previstos, mas a gente pode pensar que se a equipe conversa antes, o ACS, que é uma pessoa que está no território, conhece muito bem o seu território, deve conhecer muito bem o seu território, ele possa, ó, hoje não é um bom dia. Hoje é um dia que aquela mãe está sozinha e são quatro filhos. Então, talvez ela não tenha o suporte que teria em outro dia para dar a atenção que a gente espera que tenha. E aí ela vai estar ali dando conta das suas atividades diárias e não vai conseguir, a equipe não vai conseguir cumprir o que ela planejou. Então, essa VD não vai ser resolutiva. E uma outra coisa é a razoabilidade da VD. A VD é a melhor alternativa, de fato? Então, muitas equipes, às vezes, elas erram marcando VD, enquanto que a melhor opção seria uma visita, uma consulta, né? A melhor opção seria trazer esse profissional, esse usuário até a unidade. Eu lembro de situações, por exemplo, que a gente ia avaliar, foi avaliar uma suposta, né, uma suspeita de violência domiciliar, a gente percebeu que a VD não era a melhor opção, né? Porque a gente estava naquele ambiente onde possivelmente estaria sendo um ambiente estaria acontecendo a violência. Então, a melhor opção foi trazer aquela pessoa para a unidade, para que a gente conseguisse conversar, estabelecer ali um vínculo e possivelmente entender melhor sobre essa questão da violência domiciliar. Então, é preciso pensar nessas questões. A VD por si só, ela pode não ser efetiva, né? Só ir fazer uma VD pensando que ela vai resolver todos os problemas. Uma outra questão que a gente precisa observar são os objetivos da VD. A, a VD serve para conhecer o usuário e o ambiente familiar. Como já falamos, a saúde, a atenção primária, é o único braço, né, da saúde, é a única secretaria que tem a oportunidade de entender uma família dentro do seu contexto. Talvez uma equipe tenha tratado tantas vezes uma criança que está com uma questão alérgica ou uma questão respiratória, e numa VD ela percebe que o ambiente é todo de forma prejudicial para aquela criança, de tal maneira que todas as prescrições, as orientações que foram feitas não são efetivas por conta disso. Então, numa visita domiciliar, talvez se observe que precisa fazer, aquela equipe precisa estabelecer outras orientações para que aquela família consiga resolver aquela situação daquele menor, daquela criança. Então, numa VD é um lugar que a gente conhece esse usuário e o ambiente em que ele vive. Como eu falei, questão de violência, né? A gente, só no ambiente familiar que a gente vai entender a dinâmica daquela família muitas das vezes e entender como se estabelece aquele processo de violência, e poder estabelecer intervenções mais eficazes. Na VD também, a VD também serve para fortalecer vínculos, para identificar fatores de risco, isso é de extrema importância, prestar assistência no domicílio. A gente, o profissional de nível técnico, né, os profissionais de enfermeiro, médico, dentista, é o local que eles vão fazer um atendimento domiciliar, e não somente uma visita domiciliar. Eles precisam oportunizar essas VDs para também estabelecer algum tipo de procedimento, de cuidado. Atuar na promoção de saúde, prevenção de doenças também é importante. O ACS faz isso o tempo inteiro, fazendo orientação, trazendo algum tipo respondendo algum tipo de questionamento, de dúvida do usuário. Supervisionar cuidados sobre responsabilidade das famílias, isso aqui é muito importante. Muitas das vezes, por exemplo, situações de curativo, né? Que a pessoa tem uma lesão muito grande, lesões de membros inferiores muito extensas, e a equipe vai orientar aquela família, aquele cuidador, ou o próprio usuário, como estabelecer aquele curativo nos dias que ele não for na unidade, a unidade. Então, ele pode também fazer uma VD para observar como está sendo feito aquele cuidado, né? A VD também serve muitas vezes aqueles idosos que tomam muitos medicamentos e a equipe, por mais que o médico, o enfermeiro ou o dentista tenha muito cuidado na hora de fazer algum tipo de prescrição, de orientação, desenho, né, como os farmacêuticos, as equipes gostam de fazer.
para, de forma mais educativa possível, mais pedagógica possível, para aquele idoso, para aquela pessoa que não tem um processo cognitivo bem estabelecido, não tem, ou é analfabeta, ela precisa, por mais que tenha todo esse cuidado, é preciso fazer uma VD, muitas das vezes, para supervisionar esses cuidados, para saber se ela está tomando o medicamento corretamente. Né? As pessoas que muitas vezes se enrolam, esquecem ali de tomar algum medicamento, ou confundem, podem estar trazendo mais malefício do que benefício. Então, pô, a VD serve para isso também. A VD também serve para realizar e atualizar cadastro familiar, isso que as equipes entendem e costumam fazer isso muito bem. Realizar acompanhamento próximo e contínuo, aderência do usuário e sua família ao acompanhamento, isso gera engajamento e corresponsabilização. É preciso, numa VD também trazer sempre isso, reforçar isso com as famílias precisam entender, o próprio usuário precisa entender que ele é o maior responsável pela própria saúde. Né? Se tudo que foi feito na unidade, todas as orientações que foram feitas pelos profissionais, forem entendidas, né, pelo usuário que aquilo não é bom para ele, isso não vai ser cumprido, né? E aí a equipe precisa entender isso. E nas VDs elas têm essa oportunidade de perceber isso. Muitas das vezes o usuário na frente do profissional ali, não quer ficar mal, não quer gerar nenhum tipo de desconforto, eles aceitam e concordam que foi orientado, mas não cumprem aqueles acordos. Por isso, a importância de um plano terapêutico singular, porque somente no PTS que é feito um acordo junto com o usuário, da melhor forma dele cumprir o tratamento ou cumprir aquilo que foi estabelecido como cuidado a partir de um olhar clínico e técnico da equipe. Né? Porque a equipe tem uma função de trazer o melhor, né, cuidado possível para aquele usuário, mas o usuário precisa entender também que aquilo precisa ser cumprido por parte dele. E o plano terapêutico é justamente essa construção em conjunto, profissional-usuário. A VD também serve para facilitar a abordagem com a família e facilitar o fortalecimento das redes comunitárias. Na VD também a gente pode usar de apoio de outras instituições, de outros equipamentos para estabelecer o cuidado que for necessário. Bom, e aí a gente pergunta, né, o que seria, o que não seria, o que seria de fato uma VD? E aí eu começo pelo que não é uma VD, né? A VD com certeza não é um momento somente de marcação de consulta. Então, um equívoco que a gente muitas vezes encontra em algumas equipes, entendendo que a VD é uma moeda de troca, né? Eu faço uma VD, mas te dou uma consulta, um agendamento de uma consulta. Isso não pode ser dessa forma, senão vai construir no inconsciente ou na cabeça dos usuários que a VD é uma moeda de troca. Eu só aceito uma VD se você me der alguma coisa. A VD não pode ser somente, ela pode ter esse momento de marcação de consulta, de agendamento de uma consulta na VD, que é o dia que melhor que o usuário vai poder comparecer à unidade, mas não é só para isso. Ela não é, com certeza, um momento e um espaço de fofoca. E aqui é importante, por mais que o usuário, né, traga informações, e se for esse o caso, de vizinhos, de informações ali da localização, de outras famílias, a equipe entende que isso não pode ser tratado como fofoca, mas se for algo de relevância clínica, né, técnica para a equipe, a gente pode ter isso como um rumor. A vigilância em saúde, ela entende que muitas informações que são vindas a partir do território são entendidas como rumor que precisam ser investigadas. Se uma família que, né, durante uma VD, uma equipe observa que aquela família ou algum usuário daquela família está trazendo uma informação que ainda que seja para ele, né, como tom de fofoca de uma outra família, mas em relação à violência domiciliar, ao abandono de idoso, por exemplo, a equipe não dá nenhum tipo de continuidade àquela informação, continua o que está sendo feito, mas ela pode suspeitar e entender aquilo como rumor e, obviamente, fazer algum tipo de investigação dentro dos critérios da saúde numa VD naquela outra família, para entender se aquilo de fato se procede ou não. Mas não é um espaço de fofoca para alimentar nenhum tipo de informações que não sejam voltadas para questões técnicas e de cuidado. A AVD também não é uma visita com ações mecânicas, repetitivas, sem reflexão do que está sendo dito ou observado ou realizado. Então, isso aqui acho que fica claro que não é fazer VD por fazer, né? Mas cada VD tem seu sentido, tem a sua lógica de cuidado. Não é um espaço para aula ou palestra,
né? A VD precisa ser algo construído, como já falamos aqui, junto com o usuário, e não é também um momento de interrogatório, né? Por mais que seja uma VD para investigação de óbito, por exemplo, e no momento como esse, ainda mais no momento como esse, não é um momento de interrogatório. Ela é um momento de construção também coletiva. Obviamente, a equipe vai precisar de algumas informações, mas ela precisa trabalhar isso de uma forma que seja menos possível traumática para aquela família que já perdeu um ente querido. Então, isso é importante ser lembrado sempre, né? Mas o que é uma VD? A VD, ela é um momento de vinculação, por exemplo. É um espaço para refletir junto com os usuários sobre condições de saúde, sobre saúde e bem-estar. Então, isso é importante que a equipe use a VD para esse momento de construção coletiva. Oportunidade para empoderar e corresponsabilizar os usuários sobre sua saúde, implicando-os na adesão dos seus tratamentos, já falamos aqui. A VD também serve para vincular e fortalecer o PTS que foi construído lá na equipe durante a consulta. É um momento de acolhimento, né, também de escuta ativa dos usuários e suas necessidades. Talvez no AVD você vá ouvir muito mais do que falar, então é preciso ficar claro isso. É momento de orientações sobre tratamento, cuidados e hábitos saudáveis, já falamos aqui. E é um elo, uma ponte entre os usuários e a unidade, né, da atenção primária. Também, como já falamos, é o principal, né, o ACS, falando aqui especificamente do ACS, ele é o principal elo, como os que todos da atenção primária já ouviram isso em algum momento. O ACS é o principal elo entre a equipe, entre a Secretaria Municipal de Saúde e essa família, né? Então, através da VD, que ele constrói esse elo entre a família e entre a Secretaria Municipal de Saúde. É o braço mais capilarizado, é a forma, é a ponta da flecha, né? Onde a gente vai alcançar aquela família onde nenhum outro ou nenhuma outra entidade pública conseguiria chegar. Então, olha a responsabilidade que é uma VD. Bom, como agir, né, durante uma VD? Então, a gente vai trazer o como o profissional deve agir e como não deve agir. Então, como não deve agir, é ser indiscreto, fazer comentários que possam expor o usuário ou deixá-lo constrangido. Isso é muito importante que a gente tenha isso em mente. Todos os profissionais, não só o ACS, que está muito mais numa VD, muito mais tempo, mas todos os profissionais precisam ter isso muito claro. Ao fazer uma VD, ao entrar em uma casa, a gente precisa se desarmar de todo o preconceito, de toda entendimento dos nossos valores, por mais que nós temos, todos nós temos nossos valores, a nossa ética pessoal, mas a gente precisa entender que aquele espaço é totalmente outro. É um espaço de uma outra família, de uma outra constituição familiar, que precisa ser respeitado, que precisa ser compreendido dentro da sua dinâmica, dentro do seu contexto. Então a gente precisa evitar ser antiético, não fazer jamais juízos de valor a partir de valores certo, errado, bom e mal, melhor, pior, como eu acabei de falar. Ter postura de advogado legislando em prol de causa própria ou de outra causa de outra pessoa, ou ser partidário de algum parente, de algum ente daquela família. Na verdade, não jamais tutelar o usuário, substituir a família nos cuidados de seus membros. Então, por mais que um ACS ou algum profissional de saúde, não só o ACS, tenha sido tocado, né, muito profundamente por aquela situação que ele encontra ali, às vezes por alguma experiência pregressa que ele teve, aquilo ali fez, né, mexeu com ele precisa entender que ali ele não é se for um ACS, né, o vizinho, o morador daquele território somente, mas mais do que isso, ele é um profissional de saúde. Ele é um representante da Secretaria Municipal de Saúde naquele local. E aí ele sim vai estabelecer todo o possível, vai fazer todo o possível para maximizar, potencializar a saúde, a condição de saúde daquela família. Mas ele não pode substituir nenhum membro daquela família, ele não pode tutelar nenhum, de alguma forma, algum membro daquela família. Então, isso é importante que fique muito claro ao estar numa VD, né, ao fazer uma VD. E qual deve ser a postura, de fato, de um profissional da atenção primária? Oferecer apoio nas questões relacionadas à saúde e ao bem-estar, ser facilitador do acesso aos cuidados em saúde, favorecendo a articulação entre
os usuários de serviços de saúde, como falamos, ser um bom ouvinte, exercitando a escuta ativa dos conteúdos e necessidades trazidas pelos usuários e familiares. Como eu falei, talvez a gente precise ouvir mais do que falar. Ser ético e imparcial, ser compromissado com as ações que realiza, cumprindo os pactos firmados, horários estabelecidos, é importante. Muitas das vezes a gente perde vínculo, a equipe perde vínculo com aquela família quando ela agenda um dia para visita, um horário para visita, e ela não vai naquele horário, naquele dia estabelecido. E a família, às vezes, organizou a sua rotina toda para receber aqueles profissionais, e aí fica esperando e não, eles não aparecem. Obviamente, existem situações de urgência, por exemplo, se houve aquele território é um território onde existe a presença de violência armada, né, naquele território. E a equipe se organizou e combinou com a família para estar naquele momento, naquele dia, naquela hora, numa visita domiciliar, mas por algum motivo, por alguns sinais do território, sinais do contexto do território, aquela equipe ou aquela unidade entra em amarelo, né, não pode ser realizada nenhuma atividade externa, a equipe precisa comunicar com aquela família. Precisa dizer para aquela família que, por conta da violência armada, que atravessa toda a organização da unidade, da equipe, ela não vai poder estabelecer aquela visita, não vai poder cumprir aquela visita domiciliar que foi programada. Então, isso é importante, né? Se não for por nenhum motivo que atravesse todo o cuidado ou a agenda, essa agenda precisa ser cumprida, essa VD precisa ser cumprida, ok? Ser atencioso às demandas e necessidades dos usuários também é importante, para que eles não entendam que tudo que eles falem ali está ficando ali, não está dando, não vai dar, a equipe não vai dar continuidade. Bom, então a AVD só se configura como instrumento de intervenção quando planejada e sistematizada. De outra forma, configura-se como mera atividade social. Então, se uma AVD é realizada por um profissional de forma é, sem nenhum critério, ou não sistematizada, ou simplesmente vai sem uma programação é, anterior e só como deixa a coisa acontecer, ela vai ser um encontro, uma atividade social e não algo estabelecido com critérios técnicos, né, de forma a sempre melhorar os processos de saúde de cuidado daquela família. E aí vão surgir algumas perguntas, né? E é importante que surjam essas perguntas. A equipe precisa sempre perguntar quem vamos visitar primeiro, né? Então, isso já está até que estabelecido. A gente entendendo grupos prioritários, por exemplo, um agente comunitário, ele precisa visitar. Se tem uma pessoa, um usuário da sua microárea que está em tratamento de tuberculose, fazendo TDO, que é o tratamento diretamente observado, essa VD é diária. Então, esse agente comunitário sabe que no seu território tem uma VD diária. Se ele tem no seu território uma gestante de risco, né, de alto risco, fazendo pré-natal de alto risco, essa VD é semanal. Né? Se tem em seu território um crianças de 0 a 15 dias, né, de vida, ele precisa saber, na verdade, ele precisa saber antes, de alguma forma, estar em contato com essa família, para saber o quanto antes, quando essa criança chegar em casa, né, com a sua mãe, ou a mãe com a sua criança. E ele precisa fazer uma VD no mesmo dia ou no dia seguinte. Então, a organização já está muito clara para a gente, vai ficar melhor em outras aulas, mas é preciso ele ter isso claramente, né? Quem eu visito primeiro. Ele não pode simplesmente sair e ir rodando as ruas sem critério, que isso vai incorrer num baixo acompanhamento das famílias e daquelas pessoas em situações de vulnerabilidade, grupos de risco, situações alvos. Então, isso é importante. Outra pergunta que essa equipe precisa fazer é qual a melhor maneira de se privilegiar a VD a famílias de maior risco sem perder a qualidade de atenção às famílias de menor risco. Então, precisa haver um equilíbrio também, né? É verdade que a equipe precisa visitar prioritariamente os casos mais vulneráveis, de maior risco, de maior atenção, mas ele não pode esquecer as outras famílias. O que a gente chama de lei dos cuidados inversos, né? A gente ah, as equipes tendem a cuidar melhor das pessoas que aparecem sempre na unidade.
esquecendo daquelas populações invisibilizadas, das pessoas que não procuram muito a unidade e acabam sendo esquecidas, né, entre aspas, pela equipe. Então, a lei dos cuidados inversos diz isso, a equipe precisa estar preparada a buscar essas famílias que não costumam aparecer, que muitas vezes precisam de tanto cuidado quanto as outras demais, que têm maior risco, mas não aparecem e por isso não são vistas. Então, a equipe precisa se organizar para olhar essas famílias também. E a VD favorece o vínculo longitudinal? Essa é uma pergunta que, né, fica claro que sim, porque ela vai olhar aquela família ao longo de muito tempo, em todas as suas faixas etárias, em todos os seus ciclos de vida. Então, ela precisa também se organizar para isso, para esse longo tempo que ela vai ter junto com aquela família. Então aqui a gente vai trazer, né, alguns cuidados na VD, que eu já falamos alguns, mas é importante estabelecer outros aqui, lembrar de outros, né, falar mais do que a pessoa ou a família. Então aí você precisa ter cuidado, é importante na VD deixar o momento que é preciso deixar as pessoas falarem, perguntar sem ouvir resposta, isso é um cuidado que a gente precisa ter, que às vezes é um erro das equipes, a gente pergunta e já continua falando outra coisa, não deixa as pessoas responderem, e aí a gente deixa alguns exemplos como pode acontecer. Perguntar com respostas, né? A gente pergunta e já dá resposta, né? Como está aqui, você já está contente, não está? Principalmente em mães em puérperas, né? E primíparas que acabaram, tiveram o primeiro bebê e existe ali uma série de dúvidas, de preocupações, de ansiedade, que envolvem a maternidade, ainda mais quando as mulheres são primíparas, são a primeira gravidez, gestação, primeiro parto. Então é importante deixá-las falarem. E muitas vezes as puérperas estão cheias de questões. É preciso entender que elas não são profissionais de saúde. É preciso entender que muitas vezes elas não têm uma rede de apoio adequada para ajudar nesse momento. Então a gente pergunta e espera a resposta. Adivinhar ou apostar, ameaças, né? Muitas vezes a gente entende que a linguagem da ameaça é efetiva, mas não é. É preciso tratar com respeito. Receitas prontas, dar conselhos, e que em relação a dar conselho, opinião, a gente precisa trocar por orientação. Se a nossa orientação ela é baseada em critérios técnicos e clínicos, baseada em evidências, né, seja qual for a categoria, é uma orientação. Agora, dar conselho, entendendo que a gente está numa situação melhor, né, como exemplo de vida, isso não é orientado. A gente precisa ter cuidado numa VD. Julgar, acho que aqui fica claro que a gente não tem que julgar nem numa VD, na verdade, nem em lugar nenhum da nossa vida, né, nem em espaço nenhum da nossa vida. Desconsiderar a experiência do outro, como eu falei agora há pouco, aquela família, aquela pessoa é totalmente outra, né, independente, que vive independente das nossas intervenções o tempo inteiro. Então, ela precisa colocar o que ela está vivendo, as suas angústias, as suas questões e a sua vivência. A gente precisa considerar isso para até para fazer qualquer tipo de intervenção. E ser parcial, defender alguém da família, a gente já falou isso aqui também, não é o local adequado para isso. Então, a gente deixa aqui algumas sugestões, né? Você já falou, por exemplo, né? Você já falou, faltou novamente a consulta, o que aconteceu? Você acha que pode resolver? Como a gente pode resolver esse problema? Como você acha que pode resolver esse problema? Então, isso aqui é importante. Muitas equipes acabam tendo usuários que faltam de forma recorrente às consultas, né? E aí usam, às vezes até de ameaças, ó, a próxima consulta que você faltar, não vamos agendar mais. Vamos agendar só daqui a um ano. E aí a gente precisa entender, primeiro, por que que aquela pessoa falta a consulta, né? Por mais que ela pareça para nós que ela não tem compromisso, que é fácil marcar, e eu vou marcar e não vou, é preciso estabelecer um acordo, né, com aquela pessoa, entendendo que ela deve ter alguma limitação, provavelmente ela tem alguma dificuldade, e é preciso estabelecer um acordo, um combinado, um contrato ali, né, pensando no contrato no sentido de entre as partes, para que ela não falte às próximas consultas, não simplesmente ameaçar. O que você acha que pode se fazer? O que você acha que pode acontecer se fizer assim, como você está pensando? Então, uma outra pergunta que a gente pode fazer para o usuário, numa VD, por exemplo, né?
esse usuário que está achando que o medicamento não está dando certo, a gente precisa entender por que que ele acha aquilo. Então, são perguntas que são válidas. Como você conhece alguém que já passou por isso? O que aconteceu? O que aconteceu quando você faz assim? Que outras coisas você fez, já fez? O que você já tentou? Então, são perguntas que a gente pode usar e elas vão ficar aqui para vocês utilizarem depois, é, se apropriarem dessas perguntas para utilizar da melhor forma possível durante as VDs e em outros espaços de cuidado, obviamente. Recomendações para a equipe: pensa um pouco nisso e eu vou pensar também. Vamos conversar semana que vem. Que tal experimentar fazer isso junto, desse jeito? Compreender o indivíduo como sujeito e visualizá-lo como agente corresponsável pelo processo de saúde e doença. Estar disponível para fornecer esclarecimentos e orientações à família, sempre que solicitado, também é importante. Monitorizar o estado de saúde desse paciente, facilitando a comunicação entre família e equipe e otimizar a realização do projeto terapêutico singular. Como já falamos, é importante a gente sempre também revisitar o plano terapêutico, o projeto terapêutico, o plano terapêutico singular. Uma vez que ele foi estabelecido, né, com esse usuário, numa VD, o agente comunitário pode perceber, por exemplo, que não está sendo cumprido ou que ele está com dificuldade de cumprir aquilo que foi acordado, né, com a equipe, com o médico, com o enfermeiro, com o dentista, seja qual for o profissional. Ele pode retornar e a gente pode restabelecer esse plano terapêutico, esse projeto terapêutico, pensando na forma mais efetiva, de uma forma mais otimizada que ele possa ser cumprido. Bem, esse foi mais um encontro, né, sobre VD. Espero que isso também sirva para vocês levantarem algumas questões na equipe de como está sendo feitas as VDs na equipe de vocês. A equipe está deixando tempo adequado para essa VD. A equipe organiza a agenda para ter tempo ou dias específicos sistematizados para estabelecer uma VD. Como a equipe tem conduzido a VD no domicílio da pessoa? A VD de fato é no domicílio? Isso é importante, né? Ou a VD é na rua? O nome é visita domiciliar. Então, por isso ela precisa ser feita no domicílio, para que seja observado, como já falamos, outros critérios. Então, essas questões são importantes, que precisam ser faladas, precisam ser analisadas, precisam ser discutidas na reunião de equipe, para que a saúde continue dando o melhor para a população, como ela merece. Até o nosso próximo encontro.